E quando nós nos deparamos com um texto tão conhecido, talvez a gente pense, já sei de tudo que vai ser falado. Mas existem algumas lições que Deus colocou no meu coração para trazer aos irmãos dentro desta passagem muito conhecida. Nós estamos vendo aqui a parte mais famosa dessa história. É Paulo e Silas aprisionados em uma cadeia, e eles estão orando e cantando. Porém, a história não começa assim. A prisão, a oração e o louvor dentro da prisão não é o início, mas o resultado de algo que eles estavam fazendo. Quando eles chegam na cidade de Filipos, a primeira coisa que eles procuram é crente que tem ali e um lugar para orar. Escute bem, quando Paulo e Silas chegam nessa cidade, eles chegam com um propósito, que é espalhar a mensagem do Evangelho, pregar a mensagem, trazer almas a Cristo. Só que essa não é a primeira coisa que eles fazem. Quando eles chegam em Filipos, eles não vão para as praças. Quando eles chegam em Filipos, eles não vão subir em palanques. Quando eles chegam em Filipos, a sua preocupação com os crentes que ali residiam é: aonde tem um lugar para a gente orar? Antes de pregar, antes de fazer, antes de trabalhar, os discípulos de Cristo querem orar. Porque antes de eu desempenhar qualquer ação, função, ocupação na obra de Deus, eu preciso entender que não basta apenas boa vontade, não basta apenas ter técnica, não basta apenas subir no palanque pregando em Filipos, não. A primeira coisa que eles vão fazer é orar. Porque quando eu tenho uma grande missão para cumprir, eu preciso entender que é necessário que eu faça uma grande preparação. Fazer e cumprir uma missão sem oração é presunção. Eu não posso querer trabalhar sem antes orar, porque é a oração que traz o céu, é a oração que move a mão de Deus, é a oração que faz o resultado, é a oração que quebra as correntes malignas, é a oração que faz com que a unção transborde na vida do crente. Então, antes de Paulo e Silas pregarem em Filipos, eles oram em Filipos. Deus está dizendo para você nessa noite: antes de pregar, ore. Antes de trabalhar, ore. Antes de liderar, ore. Antes de tocar, ore. Antes de cantar, ore. Porque tem gente que está pregando só, cantando só, liderando só, regendo só, tocando só, porque não ora. Sem oração você faz tudo sozinho, mas quando você ora, é como diz o hino: Deus vai na frente. Só que quem ora tem que aprender uma coisa: todo mundo que ora vai viver experiências com Deus. Quem não ora não vive nada. Quem não ora não tem experiência de nada. Agora, quem ora tem experiência. A Bíblia diz que Paulo e Silas caminham, e não é só um dia,
eles costumeiramente vão orar na beira do rio com os crentes. Só que a Bíblia diz que nessa caminhada para a oração, uma moça que é dominada, uma jovem que é dominada por um espírito maligno, preste bem atenção, um espírito de adivinhação. Enquanto eles estão caminhando para a oração, a moça vem atrás dizendo: estes que anunciam o caminho da salvação verdadeiramente são servos do Deus Altíssimo. E ela vem dia após dia andando atrás deles e falando a mesma coisa. Eles estão indo para a oração e ela está proclamando. Só que perceba uma coisa, e quando eu olhei esse texto, eu fiquei pensando: Deus, mas uma jovem que estava aprisionada por Satanás falando uma coisa dessa, porque ela não está falando mentira. Verdadeiramente eles pregam o caminho da salvação e verdadeiramente eles são servos do Deus Altíssimo. Aí eu me perguntando: Deus, e qual é o problema desta jovem estar dizendo isso, apesar de ela estar possuída por um espírito de adivinhação? E o Senhor me respondeu, e eu quero repassar para a igreja. Escute bem: por melhores que sejam as palavras, por mais adocicadas que sejam as palavras, se elas não provêm de alguém cheio do Espírito Santo, é hora de ligar o alerta e desconfiar, porque nós estamos em uma batalha espiritual. E o diabo sabe muito bem como iludir e enganar. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nem todo elogio é de Deus.